Olá, meus queridos amigos, saudação a todos. Vamos ao estudo da lição número 6, o resumo da lição, já que estudamos a semana inteira, a lição que fala sobre os filhos da promessa de Abraão. Esse estudo foi muito marcante, porque nos revelou assim como Deus cuidou dos filhos de Abraão, filhos da promessa, filhos que vieram depois e que depois da forma física se tornaram também filhos espirituais por causa de Jesus. Isso nos tornou um, porque pela aceitação de Jesus Cristo, o filho maior da promessa, as pessoas pensavam que era Isaac, o Messias prometido, mas depois perceberam que era lá na frente que estaria a grande bênção com o nascimento de Jesus, seu ministério, sua morte e ressurreição. Por isso que o sacrifício de Jesus tornou-se uma notícia maravilhosa, porque incluiu não só os judeus, os gentios também, dos quais nós fazemos parte e nos tornamos assim, pela vontade divina, pela graça, o Israel espiritual. É muito importante que nós tenhamos esse tipo de sentimento. Deus nos chamou para uma tarefa grandiosa de sermos o Israel espiritual e levarmos outras pessoas a crer no plano da salvação. Lá em Angona, na África, havia ocorrido em Uganda um massacre de 2.000 cristãos. E o pastor, o missionário, estava pregando num seminário de teologia. Ele ficou assim muito impressionado com a notícia de que 2.000 pessoas haviam sido mortas pelas autoridades daquele local. Então ele começou a pregar, falou dessa notícia e no final ele fez um apelo para aqueles jovens estudantes. Ele perguntou para os jovens estudantes quantos aqui gostariam de ir para esse país, para Uganda, para pregar o Evangelho e falar do Senhor Jesus Cristo como a grande salvação do ser humano. Ele esperou um pouquinho e 600 jovens se levantaram, dizendo a uma só voz: eis-me aqui, envia-me a mim. O missionário derramou lágrimas de emoção ao ver que aqueles jovens se tornavam um para pregar o Evangelho. É isso que faz o que Deus nos pede. Quando o Espírito Santo age sobre nós, nós temos essa vontade de nos tornarmos parte desse Israel espiritual e nos tornarmos um em Cristo Jesus para mostrarmos o Evangelho da forma como ele é. Disse um escritor chamado Mauduin Lee Edward, da Inglaterra. Ele diz o seguinte: aos olhos de Deus, as diferenças de raça, de nacionalidade, de status, de classe social, nada valem. Ele escreveu: na igreja cristã, todos somos um em Cristo Jesus. E ainda não chegamos a ter um só redil, mas nós já temos um só pastor. Nossa tarefa não é brigar para a gente se tornar uma unidade. Pelo contrário, é amar para que nos tornemos uma só unidade cristã. E reconhecer que Jesus Cristo é o grande Senhor dessa unidade. Porque por causa dele nós somos dirigidos pela mente e pelo coração para nos tornarmos um em Cristo Jesus. Porque de Jesus deriva a nossa fé. Nesse Salvador e Senhor está fundamentada toda a nossa fé. Os cristãos por todo o mundo combatem o bom combate da fé por amor a Cristo. Em memória dele, os cristãos se congregam hoje em todo o mundo para participar da ceia do Senhor. Estava acontecendo numa capela da Índia uma santa ceia. E ali o missionário adventista estava impressionado, porque ali estava naquele auditório um Brahmane, que é uma espécie de pessoa que é considerado na Índia como uma pessoa de alta casta, uma pessoa muito religiosa e também de grande posição social. Estava ali também, naquele auditório, uma pessoa que tinha sido um marginal, tinha sido um bandido, mas aceitara Jesus Cristo e deixara a velha vida de pecado. Estava ali também uma mulher de uma alta classe social e também uma mulher que tinha sido, assim, uma mulher da vida, uma prostituta. Estava ali um judeu, estava ali um alemão, estava ali um brasileiro, todos juntos, reunidos, quando aquele missionário fez um pequeno sermonete, orou pelo pão, entregou o pão para todos, todos participaram, orou pelo suco de uva, representando o sangue de Cristo, entregou para todas as pessoas, todos participaram e se abraçaram em união fraterna e cristã. Aquele missionário ficou impressionado, pensando que coisa linda, em Jesus Cristo nós somos um só.
não existe classe social, não existe casta, não existe religiosidade maior, pessoa que se acha melhor do que o outro, todos são um em Cristo Jesus. Aprendemos que Deus escolheu um povo. Deus deu condições para esse povo, fez uma libertação miraculosa desse povo, conduziu esse povo pelo deserto, cercou esse povo de toda a proteção, até que eles chegassem à terra prometida, como ele havia prometido a Abraão. Eu darei essa terra à tua descendência. Deus havia combinado isso com seu servo Abraão. E esse povo, então, no entanto, estabelecido na terra, com toda a proteção divina, com todas as bênçãos que Deus lhe concedera, com o próprio Deus falando com eles através dos profetas, essas pessoas falharam ali em reconhecer Deus como o verdadeiro Senhor, como aquele que poderia conduzi-los para uma posição, um status maravilhoso de religiosidade e de apego ao Senhor, que poderia, assim, redundar num testemunho tremendo diante das nações que estavam em redor. Nações que já haviam abandonado a Deus, nações que se tornaram totalmente idólatras, e que Deus queria mostrar através de Israel que a grande felicidade estava em servir o Deus do céu, o Deus Criador. No entanto, esse povo falhou. Agora, o que acontece? Deus então nos chama para servi-lo como o Israel espiritual. Ele nos convocou para fazermos parte deste povo especial. Por isso, aceitar e envolver-se nesse projeto divino de ser um Israel espiritual não é como fazer um passeio. Já viu alguém projetar subir uma grande montanha? Eu vi outro dia uma moça que diz: eu vou subir a montanha K2, uma das mais altas do mundo. E ela começou aquele projeto, chegou lá em cima, com as mãos feridas, os pés calejados. E então, lá em cima, ela pôde então desfrutar ali aquele momento glorioso da vitória de ter chegado lá em cima. Mas ela disse: gente, foi muito difícil, foi muito duro. Quando Deus nos chama para fazermos parte do Israel espiritual, não é como fazer um passeio. Vai precisar de todo o nosso comprometimento. Basta você olhar hoje o que está acontecendo. Por que as pessoas hoje estão assim tão apáticas? A gente olha e lê a lição ou as lições sobre o Israel do passado e como eles foram para a idolatria, e nós então nos espantamos. Mas como pessoas tão abençoadas por Deus foram para a idolatria? Nós hoje estamos numa mesma condição, a apatia religiosa é muito grande, uma paralisação. Tudo bem que estamos numa pandemia, mas isso não impede de nós nos consagrarmos, de buscarmos o Espírito Santo, de termos nossa devoção pessoal. As pessoas não querem saber nem de ir à igreja hoje. Não, é pandemia, vou me contaminar. Mas isso não pode nos impedir de nossa consagração pessoal. Hoje nós temos facilidade, a mídia nos envolve de uma maneira tão grande que de repente nós estamos idolatrando alguma coisa. Seja um momento, seja uma pessoa, seja um artista, a gente idolatra de uma forma ou de outra. Porque a mídia, ela pressiona a nossa vontade. E a gente acaba nos envolvendo nessas situações como essa. O povo de Israel, eles não foram para a idolatria de uma só vez, foram aos poucos, adotando, aceitando, até que de repente eles estavam totalmente envolvidos no dilúvio da idolatria. E hoje não será diferente. Por isso, Deus nos chama para que nós possamos nos envolver de forma comprometida com a verdade bíblica. Deus nos chama para termos um verdadeiro espírito missionário, para trabalhar por aqueles que ainda estão no pecado, que têm uma vida assim destruída pelo pecado, pessoas que estão nos vícios, que estão envolvidas em situações inadequadas. Deus nos chama para finalizarmos a promessa de que o Israel espiritual estará pronto para receber Jesus quando ele voltar. Por isso, hoje nós nos chamamos de irmão porque somos uma unidade. Temos que ser uma unidade. Alguém escreveu: bem podemos nos chamar de irmão, porque somos redimidos por um sangue, por um mesmo sangue. Somos participantes da mesma vida. Alimentamos-nos do mesmo pão celestial. Estamos unidos pela mesma cabeça vivente de Jesus. Buscamos os mesmos fins. Amamos o mesmo Pai. Somos herdeiros das mesmas promessas e habitaremos para sempre no mesmo céu. Por isso, nos chamamos de irmão. E o Israel espiritual
está dentro dessa conotação e desse conceito de sermos irmãos em Cristo Jesus. Que possamos conquistar nossa herança espiritual preparada pelo nosso Pai Celestial. Ele mostrou isso para Abraão, ele cumpriu a sua parte, ele ajudou o povo a cumprir a parte que lhes cabia. O povo foi infiel, mas Deus, mesmo assim, não os abandonou, foi buscá-los, ajudá-los, para que eles pudessem, então, se tornar pessoas decentes. Quando um pai quer resgatar um filho, ele não mede esforço, ele vai até o fim, ele, assim, investe tudo que ele tem para recuperar um filho. Já aconteceu isso na minha igreja, de um pai, assim, abandonar tudo que estava fazendo para ir resgatar um filho. O filho estava em outro estado, estava envolvido com droga, com a prostituição, e o pai largou tudo aqui em São Paulo e foi atrás do filho. Foi um trabalho longo de quase 6 meses, até que finalmente esse pai conseguiu. Eu me lembro desse pai chegando na igreja com esse filho abraçado e o moço cantando louvores a Deus e as lágrimas correndo pelos olhos do pai. Foi maravilhoso. Deus, Ele quer também nos resgatar. Ele quer nos ajudar. Ele investe tudo que for possível para que nós possamos ser consagrados e participarmos das promessas do Israel espiritual. Esse foi o sonho de Deus para os filhos da promessa. Que Deus abençoe a você e que nós possamos, então, compreender essa mensagem no coração. Vamos orar. Deus querido, obrigado, porque o Senhor dispensa todo e qualquer trabalho para nos resgatar e nos achar. O Senhor nos quer como o verdadeiro Israel espiritual. O Senhor está envolvendo o Espírito Santo para que nós possamos ser fiéis e consagrados nesse tempo em que nós estamos vivendo. Obrigado por essa graça e abençoe a todos que estão estudando conosco e que se consagrem espiritualmente nesse tempo, em nome de Jesus. Amém. Obrigado que você esteve conosco no estudo da lição 6 e que o Senhor nos abençoe e que tenha um feliz sábado. Fica com Deus, tá bom? E não esqueça, um beijo para as mães, para o Dia das Mães, tá bom? Deus abençoe a todas elas.